A venda de imóveis novos cresceu aqui no Brasil em 2023, boa parte impulsionada pelos apartamentos menores. Uma pesquisa feita com 20 incorporadoras que respondem por quase um terço do mercado imobiliário brasileiro mostra que a venda de imóveis novos cresceu mesmo no ano passado. Subiu de 123 mil unidades em 2022 para 163 mil em 2023. A alta chega a 32%. Quem chega para analisar esse mercado importante na nossa economia é o Edson Mendes Araújo, professor do MBA de Negócios Imobiliários da FGV. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo. Primeira pergunta, uma curiosidade, o senhor que é da área. Os apartamentos pequenos, eles conquistam cada vez mais clientes? Essa é uma tendência? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Sim, inclusive em consequência de um fenômeno do tamanho das famílias, né? Com o último censo que tivemos divulgado recentemente, nós vimos que o tamanho das famílias tem diminuído. Então, por consequência, o tamanho das unidades também tem sido menor. Além disso, apartamentos menores, você tem custos menores e uma maior parte da população consegue acessá-lo com mais facilidade. Exatamente, porque, olha, o preço do metro quadrado, não sei se cai, a gente só vê aumentando, né? Tanto é que existe aquela máxima que imóvel só valoriza, né, professor? Tinha um ditado antigo que quem compra terra não erra, né? Mas isso funciona para imóvel também. Existem boas notícias com relação à taxa de juros, né? A gente tem uma expectativa que pode cair, mas o mercado não crê muito que o preço vai abaixar, porque o estoque de imóveis, hoje está 11% menor do que em final de 23 em relação ao final de 22. Ou seja, tem menos unidades disponíveis. E aí tem a lei da oferta e procura, né? Então, assim, pode tornar mais acessível por conta de juros, mas baixar o preço, acho que... Agora, claro, a nossa análise é em relação a 2022, né? 2023, 2022. Então, houve um aumento. Mas eu me lembro que há alguns anos atrás, vamos colocar aí houve um boom imobiliário no Brasil, com vários acessos a linhas de crédito e tal. Que tipo de análise a gente pode falar sobre o setor, professor, dentro, por exemplo, de 2 décadas? É um bom momento agora ou ainda a gente pode analisar que é um período de recuperação? Olha, os melhores momentos para se investir em imóveis são geralmente quando o Brasil está retornando de uma crise, né? Então, houve aquele período logo depois do subprime, que houve um boom imobiliário, e foi muito bom investir naquela época. E a gente também está vivendo um momento pós-pandemia, né? E houve um certo refreamento dos lançamentos, mas é nítida a recuperação imobiliária agora. E junto a isso, uma tendência de queda de juros, é um momento ideal para você investir em imóveis. Pelo menos eu creio nos próximos 3, 4 anos. É por isso que o setor está otimista, inclusive, para esse ano também, né, professor? Vamos falar um pouquinho do Minha Casa Minha Vida? Aconteceram algumas mudanças que também têm se refletido para esse otimismo, né? Sim, o valor dos imóveis foi alterado ano passado. Isso era fundamental porque a nossa base de clientes diminuiu muito por conta da falta de acesso ao financiamento. Com as novas regras que foram feitas ano passado, um percentual muito maior da população agora vai ter acesso ao financiamento. Por exemplo, foi lançado faixa 3, que a gente chega até R$350 mil para quem tem renda aí familiar de 8 mil. Então, eu costumo falar o seguinte, que o imóvel é o bem geralmente mais caro que alguém pode adquirir, né? E a venda dele é proporcional ao crédito. Se você tiver um crédito melhor, você consegue ter mais pessoas. Por isso, esse boom no segmento econômico, principalmente no Minha Casa Minha Vida, porque com mais pessoas aceitando crédito, as vendas melhoram também. E essa mudança foi fundamental. Para vocês terem uma ideia, o Minha Casa Minha Vida, os lançamentos aumentaram 26,5% só no último trimestre. Olha, um dado muito importante. A gente pode dizer o seguinte, então, barato não vai ficar, né? Uma vez que os materiais sobem, a gente falou agora da lei da oferta e da procura, mas pelo menos mais acessível, ter mais facilidade ao crédito, oportunidade de adquirir um imóvel, professor? Essa seria a análise mais correta, mais pé no chão?
Sim, eu diria que nominalmente barato não vai ficar. Um apartamento de 200 mil, ele não vai abaixar para 190. No entanto, a prestação sim. Aquele cliente que, por exemplo, estava pagando uma prestação aí, por exemplo, de 1.200, pode ser que chegue em 1.000 ou 900. E um dado importante, normalmente no econômico, o que você paga de prestação, ele é menor do que se pagaria no aluguel. Então, assim, mais barato nominalmente não, mas em termos de prestação, a tendência é que com a queda da Selic, isso passe também para os juros, para o mercado imobiliário e fique mais acessível para o cliente final. Exatamente. E tem um efeito cascata, vamos dizer assim. A partir do momento que mais imóveis são lançados, mais empreendimentos são lançados, existe também a questão da geração de empregos do setor. A cadeia da construção civil é uma das mais amplas do país. E quando você movimenta a construção civil, você movimenta toda uma grande cadeia. Então, não somente os funcionários, as indústrias, cerâmica, aí o lojista, o sujeito compra o apartamento e movimenta bancos, enfim. Toda a economia é beneficiada quando a construção civil está em alta. E a gente segue acompanhando de perto. Todo mundo quer ter sua casa própria, sair do aluguel. E como o professor explicou para a gente, muitas vezes o valor da parcela é menor em relação ao preço do aluguel. Professor, muito obrigada, viu, pela análise, pela participação. Uma boa tarde e até a próxima. Boa tarde, Kelly. Obrigado a todos. Obrigada.